Olá, gente. Você já participou, ou pelo menos foi convidado para participar de algum desafio, algum evento, qualquer coisa do tipo, e disse, agora não, porque eu não estou preparado. Ou mesmo uma prova de concurso, a entrevista de um emprego, e você olhou para você, meditou e disse, não é o momento, eu não estou preparado. Fica para outra vez. No próximo ano eu faço, no próximo semestre eu faço, fica para depois. Se isso acontece com você, e é comum que aconteça com muita gente, assiste a gente aqui hoje, porque é sobre isso que nós vamos falar. Vamos lá. Antes de continuarmos falando sobre essa tendência de deixarmos para depois certos desafios, concursos, entrevistas de emprego, alguma coisa que poderia mudar, impactar por completo a nossa vida, eu vou pedir a você que curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Isso ajuda muito o nosso trabalho a permanecer vivo e outras pessoas a terem essas informações que a gente com muito esforço tenta construir aqui para divulgar gratuitamente para vocês. Então, faz isso aí. Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho que ajuda bastante. Mas vamos lá para o debate de hoje. O debate de hoje ele foi inspirado num diálogo que eu tive com o meu filho mais velho. Ele está, digamos assim, prestes a fazer o Enem e num diálogo com ele eu percebi que ele disse assim, olha, eu não estou preparado esse ano para fazer o Enem e chegar na pontuação que eu gostaria para o curso que eu espero, mas no próximo ano, pai, eu vou me preparar melhor e aí sim, no próximo ano o senhor pode esperar que eu vou conseguir, sim, chegar lá onde eu quero. E eu ouvi aquilo e como eu costumo treinar luta com ele, como eu costumo desenvolver uma série de atividades com ele, depois de algum tempo eu perguntei a ele assim, meu filho, o que é que acontece com uma pessoa que diz assim, agora eu não estou preparado para a luta, mas depois eu me preparo e venço a luta. E como ele participa desse ambiente de luta com frequência, ele disse, essa pessoa, pai, acaba não ficando nunca preparada e acaba também que ela coloca isso como se fosse uma espécie de engodo, de mentira. Que ela se aprisiona ali naquele processo, dizendo que depois ela se prepara melhor e acaba usando isso como uma esquiva para poder não enfrentar aquele desafio naquele momento. Eu disse, isso acontece de fato. O que acontece com as pessoas, meu filho, que a gente convida para fazer as longas caminhadas e elas dizem assim, dessa vez eu não vou, mas no próximo pode me chamar que eu vou. Para essas pessoas, na imensa maioria dos casos, elas não vão. Elas colocam dessa maneira, mas se esquivam, acabam não indo. E aí eu perguntei a ele, o que você está fazendo agora? Ele disse, eu estou estudando mercado financeiro, investimento, bolsa de valores, essas coisas. Isso é arretado, muito bom mesmo. Mas isso não é muito compatível com o que você vai precisar nesse momento histórico, dentro da sua realidade existencial, para os desafios que você vai enfrentar, concorda? Concordo, pai. Bom, agora você precisa ficar muito douto em química, em física, em matemática, precisa também se profissionalizar bastante aí na gramática, né? Nas redações, precisa ter um domínio textual exímio. Isso seria agora uma prioridade para os objetivos que você mesmo traçou para a sua vida. Ele disse, de fato. E por que então você fica dizendo que esse ano não? Esse ano você não vai conseguir, mas no próximo ano vai ser diferente. Não seria isso uma forma de protelar, de não se lançar neste esforço, de ficar douto em alguma coisa, de jogar ao máximo? Disse, pai, é a mesma coisa que as pessoas fazem na luta. Disse, pois é. Você já parou para pensar o que acontece em termos psicológicos que as pessoas agem dessa maneira? Eu vou falar para você e vou falar também agora para vocês que estão me ouvindo aí.
É simples de entender. Ora, a gente se esquiva dessa maneira quando a gente sabe que tem a possibilidade de receber um não, a possibilidade de fracassarmos, a possibilidade de não obtermos êxito. Vocês vão ver com muita frequência pessoas que, diante do desafio de uma prova de Enem, um vestibular em algumas instituições, elas preferem adoecer, ficarem com dor de barriga, chegarem atrasadas e dizer que perderam a prova, não irem fazer a prova, no lugar de ter que ir, fazer a prova e ter que relatar publicamente depois que não obteve êxito. Se a gente destrincha esse processo aí, se a gente analisa ele ponto por ponto, a gente vai perceber que quando o sujeito vai fazer a prova, quando ele de fato se lança para fazer a prova, ele está sob um processo de avaliação. E a avaliação vai dizer se ele é douto ou não. A avaliação vai, na verdade, apresentar uma medida do que ele é capaz de responder. Evidentemente, pode não ser a melhor das avaliações, pode não ser a melhor forma de tomar essa medida, mas, de qualquer forma, a avaliação é uma medida do sujeito. A avaliação é uma forma de verificar como o indivíduo responde ou não responde a uma determinada situação em que questões são colocadas. Bom, se o indivíduo fracassa, se o indivíduo não consegue obter um êxito satisfatório em uma situação dessas, é mais do que comum que a percepção clara de outros sujeitos seja a de que esse rapaz ou essa moça não foi muito bem qualificado, não foi muito bem treinado. E há uma tendência humana ainda maior, perceber que esta pessoa em si, talvez seja um fracasso. Isto é errado perceber dessa maneira, porque nós somos fluxo. Então não é nós que somos errados em si. Nós fazemos coisas que são erros. Nós fracassamos porque não treinamos adequadamente para uma determinada situação. Mas acontece que a gente tende a ter uma visão cristalizada do processo, como se não tivéssemos executado apenas um erro, mas como se nós fôssemos o erro. E esta percepção não é uma percepção que é gerada apenas por nós. A sociedade como um todo também tem dificuldade de entender esse processo de modo funcional. Entender que os comportamentos para atingir determinado objetivo não foram os melhores, não foram os mais adequados para aquela situação. Então, o que a sociedade faz? Ela transforma o processo, o verbo, a ação, em substantivo. Transforma a ação como se aquilo ali fosse a própria coisa em si. Essa é uma visão deturpada da realidade. E por isso, se a gente entende que nós somos verbo, somos substantivo enquanto sujeito, mas o que fazemos é tudo verbo, é tudo ação do sujeito. E essas ações, elas podem ser modificadas. É isso que a análise do comportamento coloca o tempo todo. Como é que eu vou treinar para a prova de um concurso? Como é que eu vou treinar para uma entrevista? Se eu entendo que toda vez que eu me lanço nesse desafio, um fracasso que eu tenho é o fim do mundo. Eu não posso entender dessa maneira. Sabe qual é o segredo dos grandes lutadores? É entrarem em lutas constantemente e avaliarem os pontos de erro. Avaliarem os pontos de erros e treinarem exaustivamente para bloquear esses pontos que estão errados. Do mesmo modo, nós devemos nos lançar em entrevistas para empregos, concursos, os Enems ou os vestibulares que existem por aí. Do mesmo modo também, o convite que os colegas, os amigos fazem para vocês participarem de desafios. Vocês não devem dizer, eu não estou preparado agora, em outro momento. E às vezes um momento que você não vai se preparar nunca, não é a melhor resposta. É simplesmente uma forma de você se esquivar dos aversivos, que você está sendo pior do que uma pessoa que enfrenta o desafio e de alguma maneira não consegue responder satisfatoriamente. Veja o que eu estou dizendo. Sempre que você foge do enfrentamento, sempre que você foge do desafio lançado, você perde a oportunidade de exercitar algo, você perde a oportunidade de identificar lacunas e erros
pontos que podem ser melhorados. Então, um lutador de verdade, ele não se esgueira das lutas, principalmente das lutas que podem ser compreendidas como lutas treino. Você precisa se lançar de fato nos processos e entender esses processos, ainda que você não esteja preparado, como algo que você vai dar o melhor de si para obter a vitória ali. E uma vez mesmo não obtendo essa vitória, você deve reconsiderar e avaliar quais foram os pontos de falha e erro para melhorar esses pontos especificamente. Quem nunca se lança na vida, quem nunca se lança na vida já está morto, só ainda não percebeu. Acorda você que de alguma maneira só está dormindo. Não passe a vida como se fosse um morto. Se lança para viver. Vamos lá.